Oi, eu sou a Joyce, idealizadora da página Meu Amor Virou Anjo. Essa página que nasceu meu luto pela minha filha. Eu queria um espaço para mim desabafar, para falar sobre a minha dor, sobre a minha saudade e principalmente sobre o amor. E foi aí que eu comecei a escrever e foram chegando mães, pais, foram chegando mais gente e hoje nós somos uma grande comunidade. Somos pessoas que seguramos uma mão das outras e dizemos que a sua dor importa e que o seu filho existe, aquela pessoa que partiu não deixou de existir simplesmente porque ela faleceu. Principalmente isso, queremos validar a existência do nosso amor que virou anjo. E hoje estou lançando aqui o quadro Sua História, Minha Mais Bela Memória, que é um espaço para você contar a história do seu amor que virou anjo. Queremos que essa história seja perpetuada, queremos que as pessoas saibam da existência dessa pessoa que é tão importante pra gente. E eu vou começar contando a minha história. Por volta ali dos meus 22, 23 anos, eu estava casada, já havia quase 3 anos, e a gente falava que só teríamos um filho depois que tivéssemos a nossa vida estabilizada, depois que tivesse curtido um tempo do meu casamento, enfim, não planejávamos ter filho naquela época. Eu tomava anticoncepcional, mas um dia, com menstruação atrasada, achei que aquilo fosse normal, até então eu não era regulada. Não fui atrás, comecei a sentir umas cólicas e achei que era normal, mas em uma noite estava com uma cólica muito forte, eu levantei para tomar uma medicação. Quando eu fui até a cozinha buscar o remédio, ao voltar eu desmaiei. A partir de então, todas as vezes que eu tentava ficar em pé, eu desmaiava. E esperamos amanhecer o dia, fui para o hospital e já quase no final do dia fui diagnosticada com uma gravidez ectópica. Para quem não sabe o que é a gravidez ectópica, é quando o bebê desenvolve fora do útero. No meu caso, estava ali na trompa direita. E a minha trompa já tinha rompido. Eu fui para uma cirurgia de emergência, onde foi retirado o feto, foi retirada a minha trompa direita e eu fiquei apenas com a trompa esquerda. E os médicos me disseram que eu teria dificuldade em engravidar. E eu que não queria filhos, a partir daquele momento, desesperadamente, eu queria ter um filho. Isso foi por volta de 14 anos atrás e naquela época eu não vivi o meu luto. As pessoas colocavam muito na minha cabeça de que, mas você nem sabia que estava grávida. Foi muito no início, eu estava em torno de 8 semanas, 2 meses ali, então foi muito no início, não deu tempo de se apegar, que as pessoas sempre falam. Então elas não consideravam luto e eu muito menos, não considerei como um luto. Sofri muito calada, né? Chorava muitas noites principalmente. Evitei 6 meses como o médico me pediu. E veio o Miguel. Veio uma criança linda, um filho lindo, maravilhoso que nasceu em 2011. O Miguel nasceu, ficou tudo bem. Por volta dos 3 anos nós tivemos o diagnóstico de autismo do Miguel. E com tantas dificuldades da maternidade atípica, eu dizia que não teríamos mais filhos, ficaríamos só com o Miguel. De repente me vi querendo mais um filho. E aí num dia que eu achei que não engravidaria, porque não estava no período fértil, enfim, de repente descobri que eu estava grávida. E aí passamos a sonhar com uma menina. Já tínhamos o Miguel e nosso sonho era ter um casal, então se viesse uma menina seria perfeito. E em setembro fizemos o chá revelação com poucas pessoas. Descobrimos que estava vindo nossa tão sonhada menina. Naquele dia eu nem dormi à noite de tanta alegria, nem sabia que era possível a gente não dormir de alegria e naquele dia eu descobri. Eu estava muito, muito feliz e realizada porque teríamos o nosso tão sonhado casal. 2 semanas depois do chá revelação, na ultrassom morfológica, e a médica que estava fazendo a ultrassom, ela estava com 2 estagiários, e ela o tempo todo falando ali sobre o ultrassom, e de repente ela fica em silêncio, e ela fala, eu já converso com você, falo o que eu estou vendo. E ela começou a me fazer perguntas, e então ela me disse que a minha filha tinha uma cardiopatia
muito grave, muito complexa. Meu mundo desabou. Saí daquele lugar desesperada, fui encaminhada para especialistas, fiz vários ecocardiogramas, fiz vários exames e o diagnóstico é que ela tinha uma cardiopatia muito grave, a mais complexa possível, e que quando ela nascesse ela teria que fazer pelo menos 3 cirurgias, mas a médica sempre me falava que era muito grave que a minha filha tinha, a cardiopatia que a minha filha tinha. A gente, quando tem um diagnóstico durante a gestação, a gente vive entre a fé e a razão. A fé me dizia que tudo ia ficar bem, que o milagre aconteceria, e a razão me dizia que talvez as coisas não saíssem como eu tinha planejado, como eu imaginava. No último mês de gestação, fui fazer mais um ultrassom, e dessa vez foi com uma médica diferente, eu fazia tudo pelo SUS. Ela viu outras alterações e ela me falou que provavelmente a minha filha tinha síndrome de Edwards. Saí daquele lugar e a primeira coisa que eu fui fazer, consultar o Dr. Google, né? E vi as piores coisas possíveis. Eu não queria velar a minha filha no meu ventre. Eu continuei fazendo o enxoval dela, fiz a mala maternidade para ir para o hospital, embora os médicos me davam os piores prognósticos possíveis. E um médico chegou e falou para mim na última consulta: mãe, o caso da sua filha é muito sério, o que ela tem é incompatível com a vida. E eu nunca vi um caso como o dela dar certo. Porém, a fé de mãe estava ali, firme e forte. Terminei todo o enxoval dela, fiz tudo lindamente, ela ganhou muita coisa, fiz o chá de bebê, foi um momento incrível, vivi da melhor maneira possível, fiz fotos, eu acreditava que o milagre iria acontecer, e aconteceu, mas não do jeito que eu esperei. Quando eu estava para entrar nas 38 semanas de gestação, eu fui na consulta com o médico, e o médico me falou: olha, eu vou te dar o papel pra gente resolver isso logo. Ele usou essa palavra, resolver esse caso logo. Vou marcar, você vai pro hospital, vamos fazer a cesárea e a gente resolve isso logo. E eu fui pro hospital chorando, eu chorava muito, porque os médicos também me disseram: olha, enquanto está na barriga, está tudo bem, porque o seu organismo está fazendo o trabalho por ela, não tem perigo. Quando sair, nós vamos ver como o organismo dela vai reagir. Então, como eu escutava isso, eu queria que ela continuasse comigo. Eu sabia que a hora que ela nascesse, aí que viriam as dificuldades. Então, eu chorava muito. Fui transferida para um outro hospital porque não tinha vaga na UTI. Fiquei internada por volta de uns 3 dias, porque os médicos que entravam não queriam resolver o caso porque era complexo. Então, como era SUS, eles iam empurrando pro próximo plantonista e, né, ninguém queria assumir. Até que chegou uma médica, ela falou: você está aqui e eu quero te ajudar da melhor maneira possível, vamos conversar. E ela, com todos os meus exames ali, ela falou: tá, vamos fazer sua cesárea? Ao mesmo tempo que eu estava com medo da minha filha nascer, eu queria muito que isso acontecesse logo. Eu nem sabia exatamente o que queria que acontecesse, mas eu queria que a Antonella nascesse. Ali do medo já se transformou na ansiedade. Aliás, eu não sei, eu acho que se misturavam muito esses sentimentos, não sei ali nem o que era mais, se era ansiedade ou medo, mas enfim. Fui pro centro cirúrgico e eu tava tão nervosa que eu não tinha alteração de pressão, mas nesse momento, né, começou a pressão querer subir, mas fui pro centro cirúrgico e a Antonella nasceu. Às 5 horas da tarde, 21 minutos. Um pinguinho de gente, 1,450 kg, 32 centímetros de pura gostosura. Porém, eu não conhecia a Antonella naquele momento que ela nasceu. Ela precisou ser animada, né? Ela não conseguiu respirar sozinha quando nasceu. E eu fui sedada. Eu fui direto para UTI e eu fui para recuperação. Só fui conhecê-la, já era no outro dia, depois que eu já tinha me recuperado da anestesia, tomado meu banho, me alimentado, enfim. Fui conhecê-la naquela UTI. Ela tinha várias alterações que realmente confirmavam a síndrome. Depois foi feito o cariótipo, foi confirmado, mas ela tinha os dedinhos sobrepostos, que é uma característica da síndrome. Ela não tinha uma orelha, o olhinho dela era um pouquinho menor.
mas era a perfeição em pessoinha. Uma bonequinha, a minha bonequinha de pano. Foram 6 dias de uma guerra travada, uma guerra física e com o subconsciente. 6 dias de muita luta, 6 dias de lágrimas, 6 dias de muito amor, 6 dias de um turbilhão de sentimentos, 6 dias para aperfeiçoar a minha fé e a sua fé. Com 3 dias eu tive alta e saí daquele hospital sem a minha filha. Eu acho que mais uma vez não teria como explicar para vocês como foi. Não saberia dizer. Sentia como deixando o meu bem mais precioso lá no hospital, sabe? Para outra pessoa cuidar. E ela foi muito bem cuidada. O acolhimento do hospital foi incrível. Em todos os detalhes. Desde o momento em que eu fui pro quarto e eles tiveram o cuidado de me tirar do quarto que eu estava, que tinha mãe com o bebê, me colocaram em um quarto que tinha uma outra mãe que o filho também estava na UTI, com situação parecida, eles tiveram esse cuidado. Então, assim, foi um acolhimento ímpar. Eu não tenho o que dizer a não ser agradecer ao hospital por todo esse cuidado. E eles fizeram de tudo pela minha menina. No caso dela, tinha cardiologistas, geneticistas, pediatras, enfim, toda uma equipe cuidando dela. A cardiologista vinha todos os dias. E ela me disse que no momento precisava que a Antonella estabilizasse para depois pensar na cirurgia que ela precisava fazer. A série de cirurgia, né? Pelo menos 3 que ela teria que fazer, mas ela precisava estar estabilizada. E ficava oscilando, às vezes ela conseguia sair da intubação, ficava bem, de repente ela precisava voltar. Foi assim, uma montanha-russa. Eu tinha a oportunidade de ficar 24 horas se eu quisesse na UTI, mas eu não conseguia ficar porque eu tinha o Miguel em casa que precisava de mim também. Uma criança típica precisava de mim também. Então eu ia e ficava, principalmente durante o dia com a Antonella, e à noite eu não conseguia ficar. Eu fui visitá-la, né? Fui ficar com ela de manhã. Quando eu cheguei lá, a médica, antes que eu entrasse na UTI para vê-la, a médica me chamou para conversar. Falou para mim que a Antonella tinha tido uma piora e que ela não passaria daquela tarde. Como assim? Eu tinha deixado a minha filha no dia anterior e parecia que estava tudo bem. Eu, naquele momento, tinha uma fé muito grande de que as coisas ficariam bem. Então, como assim a minha filha não passaria daquela tarde? Mas hoje, revendo no momento que eu peguei o prontuário dela, revendo tudo que ela viveu, eu posso dizer que quando eu cheguei lá de manhã, praticamente a minha filha já não estava mais lá. Mas o hospital teve a humanidade de me deixar passar a manhã com a minha filha. E eu passei a manhã toda com ela, ela estava muito roxa, por falta de oxigenação mesmo, né? A saturação dela chegava a 0. E eu me lembro de estar chorando muito, estar ali do lado da incubadora chorando muito. E a enfermeira chegou e me disse: mãe, agora é o momento de você cantar para ela, porque ela está indo. Eu não achei que depois de 5 anos eu fosse me emocionar para contar a história dela, porque parece que eu já falo, né, tão fácil, mas ainda dói. Enfim, fiquei com ela até ali 1 hora, que foi a troca de plantão. E aí eu saí, fui até o lactário para extrair o leite, eu tinha muito leite. Quando eu voltei, me deram a notícia que ela tinha falecido. E é incrível como mãe ainda
né, acredita que alguma coisa pode acontecer. Eu acho que até o momento do enterro ainda acreditava que um milagre poderia acontecer. Aí uma vez, o hospital muito humano, me deixou me despedir dela, ficar com ela o tempo que eu quis. Fiquei acho que quase até o final da tarde ali com ela no colo. E foi aí que eu peguei ela no colo pela primeira vez, com ela já sem vida. A Antonella não conheceu o meu colo. O máximo que a Antonella conheceu da mãe acho que foi a voz. Mas ela não conheceu o meu colo, só a peguei depois que ela já tinha falecido. E sentir o corpo da sua filha esfriar nos seus braços é mais uma coisa que eu não consigo descrever. E foi uma despedida, claro, óbvio que muito difícil. Algumas decisões eu não consegui tomar, eu achava que eu não queria foto dela ali já sem vida, porém hoje é o meu maior arrependimento, mas enfim. A gente não tem um manual do que ia acontecer, a gente não sabe o que fazer naquele momento, né? E no outro dia foi o enterro da Antonella, ela não teve velório, não me deram opção, mas eu também não queria. No outro dia foi o enterro da Antonella. E fazer aquela caminhada pelo cemitério foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. E a hora que abriram o caixãozinho ali pra mim me despedir dela, ela estava linda, perfeita, maravilhosa, uma princesa. Mais uma vez eu não tirei uma foto e é o meu arrependimento. Não tem como descrever esse momento. Junto com a Antonella, eu enterrei o meu sonho. Ela era o meu sonho. Enterrei o sonho de ter uma filha. Ela continuou sendo minha filha, mas eu não pude maternar. E aí eu tive que aprender a maternar com o céu de distância. Viver o luto por um filho, principalmente uma perda neonatal ou uma perda gestacional, quem teve vai saber o que eu estou dizendo, é um pouco mais difícil porque as pessoas não validam a sua dor, o seu luto. É sempre aquele comentário de ainda bem que ela não foi pra casa, ainda bem que não deu tempo de se apegar, né? Ai, mas se você tá sofrendo, imagina fulano que perdeu o que já era maior. As pessoas literalmente medem a dor pelo tamanho do caixão. E é um pensamento totalmente equivocado, né? Porque a perda de um filho é uma dor sem explicação, sem tamanho. E mais uma vez eu me vi ali passando por um luto e as pessoas invalidando o meu luto, achando que eu não deveria sofrer tanto. Quantas vezes eu escutei, você não deveria sofrer tanto porque ela está com Deus, ela está no céu, ela está bem, e ok, eu sei que ela está bem. Mas isso não me impede de sentir a falta dela, de ter saudade dela. Você precisa voltar à sua vida de antes, mas como voltar à vida de antes quando se perde uma filha? E passei por um processo muito difícil, por uma depressão, que até hoje eu luto contra essa depressão. Mas para um resumo, a Antonella não precisou vir para casa para mudar completamente nossas vidas, né? A bichinha era tão arretada que ela mudou nossa vida sem precisar vir para casa. Hoje temos grandes coisas para contar, que foi através dela que nós temos a nossa casa própria. É pela Antonella que eu iniciei o meu sonho de fazer uma faculdade. É por ela que eu ainda estou de pé. É por ela que eu fiz essa página que começou tão pequenininha para falar da minha dor e que hoje somos uma comunidade com mais de 60 mil pessoas. E é por ela que eu estou aqui, para contar a história dela, para dizer que ela merece ser eternizada, para dizer que a minha filha existe. Ela está a um céu de distância, mas ela não deixou de existir, vai sempre estar viva na minha memória.
E no meio de tantas mudanças, eu sempre soube que eu queria mais um filho. Quando eu estava grávida da Antonella, meu marido tinha marcado a vasectomia, mas devido aos diagnósticos, ele não foi fazer a vasectomia. Eu escutei de algumas pessoas, ai, vê se não engravida de novo, agora se cuida pra não engravidar de novo. Como eu disse, eu amo criança, amo ser mãe, eu nasci pra ser mãe. E olha que a minha maternidade é atípica, tem grandes dificuldades, mas eu vejo como uma realização. Eu não consigo ver como muitas mães falam, e ok, cada um tem a sua realidade, e elas falam de toda a dificuldade de maternidade. Gente, eu vejo a maternidade pra mim como uma realização. Pra mim é a coisa mais incrível da minha vida. Mas demorou um pouquinho. Eu que engravidava tão fácil, de repente me vi sendo uma tentante que um mês esperava, não tava grávida, no outro mês. Enfim, fui engravidar somente em dezembro, depois de passar por um processo que hoje eu vejo que eu precisava passar por aquilo. Foi quando foi preciso fazer a exumação do corpo da Antonella, porque a minha sogra faleceu e precisava do túmulo, e fizemos a exumação da Antonella. E assim, pra mim foi como se eu estivesse enterrando minha filha novamente. Foi terrível, essa é a palavra que eu posso dizer, mas ao mesmo tempo foi um processo que eu acho que eu precisava passar. Eu descobri que estava grávida da minha arco-íris. Mais uma vez, uma gestação difícil, por causa de todos os medos que a gente sente. E mais uma vez, né, eu vou falar da palavra que tanto se usa hoje em dia, né, romantização. Ai, a Joyce romantiza. Gente, não é fácil a gestação de um bebê arco-íris, porém, sim, é maravilhoso também. É uma mistura de sentimentos, é você viver o medo de mais uma perda, mas ao mesmo tempo a realização de mais um sonho. E claro que filho não substitui, não existe substituição para filho, tá? Então, bebê arco-íris não substitui o bebê anjo, mas é mais um motivo pra gente sorrir, trazer mais cores realmente pra nossa vida, que ficou tão preta e branca quando a gente passa por uma perda. E aí nasceu a Liz. A Liz hoje tem 2 anos e meio, é a nossa bebê arco-íris, né, a realização de mais um sonho, a tão sonhada menina, que eu sempre deixei claro que eu queria mais uma menina, nunca escondi isso, e eu falava pra Deus, Deus, eu quero outra menina. Eu sei que eu já sou mãe de uma menina, mas ela está a um céu de distância, eu quero maternar cuidando de uma menina. E Deus foi tão perfeito que me deu mais uma menina, e hoje tá aí nossa bonequinha. Não substitui. A Liz não substitui a Antonella, mas a Liz é mais um motivo pra mim sorrir. E hoje eu digo que eu sou mãe de 4, 2 estão comigo, 2 estão com Deus. Meu primeiro bebê eu não soube se era menino ou menina, mas eu chamo de Céu, porque eu falo que foi minha primeira ligação direta, né? Então eu sou mãe do Céu, Miguel, Antonella e Liz. Porque pra mim a maternidade é plena. E olha que eu vivo grandes dificuldades. Quem convive mais de perto sabe que a minha maternidade atípica não é fácil. Ser mãe de um autista severo não é fácil. Ou, como agora é falado, né, de suporte nível 3. Então eu sabia que eu queria ter mais um filho. E evitei por 1 ano, como a médica mandou. E aí nós mudamos para nossa casa própria, uma realização que veio através da Antonella, porque a Antonella foi o que deu o impulso pro meu marido ir atrás desse sonho, que era ter a casa própria. E ele tinha falado quando a gente mudar para nossa casa, e aí a gente começa as tentativas de ter mais um filho. E foi o que a gente fez, nos mudamos em março, em abril eu parei de evitar, e essa é a minha história que eu queria contar para vocês. Aproveitando já falar para você, se inscreve no canal. Olha eu falando se inscreve no canal, mas é isso aí, se inscreve no canal, que vai sempre ter vídeo contando histórias. Se você quer participar, vou deixar o link para você entrar no formulário e mandar a sua história, e eu vou contar aqui com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, compartilha com seus amigos, fala sobre o nosso canal. Se você conhece uma pessoa que está passando pelo luto, mande o nosso canal. E é isso. Vamos contar a história dos nossos amores que virou anjo. A história dos nossos anjos precisa ser eternizada.
Sua história é a minha mais bela memória. Vamos contar ao mundo sobre os nossos filhos? Te convido, se inscreve no canal, clica no link e manda a história do seu amor que virou anjo.